Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 18. Quarto cativeiro, os Midianitas, parte 4. Quem eram os Midianitas? Um dos filhos de Abraão com sua concubina Quetura, pai de Efá, Éfer, Anoque, Abida e Elda. Gênesis 25, 1, 2, 4. 1 Crônicas 1, 32 e 33, antes de morrer, Abraão deu dádivas a Midian e aos outros filhos das suas concubinas, e depois os mandou para a terra do Oriente. Gênesis 25, 5 e 6. Os descendentes de Midian, filho de Abraão, são coletivamente chamados de Midian ou Midianitas. Números 31, 2 e 3, às vezes, a Bíblia parece referir-se a eles como ismaelitas. Veja Gênesis 37, 25, 27, 28, e 36 e 39. Juízes 8, 22 e 24. Isso talvez dê a entender que os descendentes de Abraão através dos seus filhos Ismael e Midian eram bem semelhantes no seu modo de vida, e pode ter havido maior fusão entre eles por casamentos mistos entre os dois povos. Parece também que pelo menos alguns dos quineus eram conhecidos como midianitas. Visto que os quineus já são mencionados como povo antes do nascimento de Midian, isso talvez signifique que o cunhado quineu de Moisés, Obabe, era midianita apenas de um ponto de vista geográfico. Gênesis 15, 18 e 19, Números 10, 29, Juízes 1, 16 e 4, 11. Veja ismaelita, quineu. Os midianitas, como descendentes de Abraão, provavelmente falavam uma língua bem parecida ao hebraico. Gideão, por exemplo, parece não ter tido nenhuma dificuldade em entender os midianitas. Juízes 7, do 13 ao 15, 8, 18 e 19, no entanto, há também a possibilidade de Gideão ter aprendido a língua dos midianitas, por Israel ter estado 7 anos sob o domínio deles. Juízes 6:1. Os midianitas eram primariamente nômades que moravam em tendas. Juízes 6:5, 6, Abacuque 3:7, mas, nos dias de Moisés, relata-se também que moravam em cidades. Números 31, 9 e 10, naquele tempo eram bastante prósperos, possuindo jumentos e animais do rebanho e da manada, que ascendiam a dezenas de milhares. Números 31 do 32 ao 34, suas riquezas incluíam enfeites de ouro com o peso total de mais de 191 kg, agora com o valor de mais de $2.150.000. Números 31 do 50 ao 52. Parece que tanto os homens como as mulheres se adornavam com enfeites de ouro, inclusive com argolas para as narinas e arrecadas. Os reis midianitas trajavam-se com roupas de lã tingida de roxo, e até seus camelos tinham colares ao pescoço, evidentemente com ornamentos em forma de lua. Números 31, 50, Juízes 8, 21 e 26. Sem dúvida, os midianitas obtiveram grande parte da sua riqueza por meio de comércio e de saque. Veja Gênesis 37, 28, Juízes 6, 5 e 6. Já no tempo de José, caravanas de mercadores midianitas viajavam para o Egito. Foi a tal caravana indo ao Egito e levando resinas aromáticas que José foi vendido pelos seus meios-irmãos. Gênesis 37, 25 e 28. Provavelmente, algum tempo antes da entrada de Israel na Terra da Promessa, o rei edomita Hadad, filho de Bedade, obteve a vitória sobre os midianitas no campo de Moabe. Gênesis 36, 35, 1 Crônicas 1, 46. Induzem Israel ao pecado. Mais tarde, os midianitas mostraram-se hostis aos israelitas. Cooperaram com os moabitas em contratar o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Números 22 do 4 ao 7. Quando isso falhou, os midianitas e os moabitas, seguindo o conselho de Balaão, astutamente usaram suas mulheres para induzir milhares de varões israelitas a se envolverem em imoralidade sexual e em idolatria relacionada com Baal de Peor. Números 25 do 1 ao 9, 14 ao 18, 31, 15 e 16, 1 Coríntios 10, 8, Reis 2, 14.
Depois disso, os israelitas, em obediência à ordem divina, vingaram-se de Midian. As cidades midianitas e os acampamentos murados na região foram entregues ao fogo. Milhares de animais domésticos e muitos objetos de ouro foram tomados como despojo. Com exceção das virgens, todos, inclusive os 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, foram mortos. Números 31. Menos de 3 séculos depois, os midianitas se haviam restabelecido suficientemente deste golpe para poder oprimir os israelitas por 7 anos. Veja Juízes 6, 1, 11, 25 e 26. Ao lado dos amalequitas e dos orientais, estes nômades, que moravam em tendas, junto com seu gado e seus inúmeros camelos, penetraram na terra de Israel até Gaza, saqueando os animais domésticos dos israelitas e também consumindo suas safras. Juízes 6 do 2 ao 6. Derrota esmagadora infligida por Gideão. Por fim, quando Israel clamou a Jeová por ajuda, ele suscitou Gideão para libertá-los. Juízes 6 do 7 ao 16. A derrota infligida por Jeová por meio dele foi tão completa, que não há mais registro de uma hostilização adicional por parte dos midianitas. Juízes 8, 28. Seus príncipes Oreb e Zeeb foram mortos, assim como foram seus reis Zeba e Zalmuna. Juízes 7, 25, 8, 5 e 21. Veja Gideão. Séculos mais tarde, ainda se aludia à vitória sobre Midian, ao ilustrar o esmagamento do poderio inimigo. Isaías 9, 4, 10 do 24 ao 26, veja também Salmos 83, do 9 ao 11. Em contraste com a anterior inimizade dos midianitas, uma profecia de restauração apontava para o tempo em que os machos novos dos camelos de Midian e de Efá trariam presentes a Sião. Isaías 60, 5, 6, e do 11 ao 14. O território ocupado pelos midianitas era conhecido como Midian ou a terra de Midian. 1 Reis 11, 18, Abacuque 3, 7. Em geral se concorda que os descendentes de Midian se fixaram principalmente na parte noroeste da Arábia, um pouco ao leste do Golfo de Acaba. Mas, desconhece-se a extensão das suas terras, e ela deve ter variado no decorrer da sua história. Durante a vida de Moisés, parece que muitos midianitas viviam perto do território moabita e na vizinhança da região controlada pelo rei amorreu, Sion. Números 22, 4. 31 do 8 ao 12, Josué 13, 21. O próprio Moisés passou cerca de 40 anos na terra de Midian. Casou-se ali com Zípora, uma das 7 filhas de Jetro, sacerdote de Midian. Veja Jetro. Com ela teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. O trabalho de Moisés como pastor para o seu sogro levou-o à região montanhosa em torno de Horebe, o que sugere que morava na vizinhança do Golfo de Acaba. Todavia, não se pode determinar se a região em torno do Horebe era então parte da terra de Midian. Êxodo 2 do 15 ao 22, 3, 1, 4 do 18 ao 20, 18, 1 ao 4, Atos 7, 29 e 30. Parece que, numa época posterior, falava-se de Edom pelo menos parcialmente como Midian. 1 Reis 11 do 14 ao 18. Porque invadiam e roubavam Israel. Principalmente por causa da idolatria. Deus havia enviado um profeta para alertar e libertar Israel. Eles, porém, não ouviram. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Juízes 6, 10. O pai de Gideão era idólatra e Deus o orienta a derrubar os ídolos para poder abençoar a família, o lugar. Derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto do altar, depois edifica ao Senhor teu Deus um altar. Juízes 6, 25 e 26. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.